Pessoal, tudo bem? Vamos continuar o estudo do contrato de locação e nesse vídeo nós vamos falar sobre provavelmente o tema mais importante dentro do estudo da locação, tá? Nós vamos falar a respeito do prazo da locação. É um assunto um pouquinho longo, então já te adianto que esse vídeo talvez fique um pouco mais comprido mesmo, tá? Porque é um assunto cheio de detalhes que a gente precisa conhecer. Eu aposto aí que dentro da locação é o tema que é mais cobrado em provas, concursos, enfim. Então vamos dar uma atenção especial para ele, tá? Começando aqui nosso compartilhamento, tá aí, tópico 7, prazo da locação. O artigo 571 começa dizendo: havendo prazo estipulado à duração do contrato, antes do vencimento, não poderá o locador reaver a coisa alugada, senão ressarcindo ao locatário as perdas e danos resultantes. Nem o locatário devolvê-la ao locador, senão pagando proporcionalmente a multa prevista no contrato. Parágrafo único. O locatário gozará do direito de retenção, enquanto não for ressarcido. Bom, pessoal, esse dispositivo traz aí algumas informações importantes. Primeiro de tudo, se a gente analisar bem esse dispositivo, a gente consegue concluir que o contrato de locação ele pode ser terminado a qualquer momento por qualquer das partes. Em última análise, a gente consegue extrair isso do dispositivo. Eu posso terminar uma locação a qualquer tempo. Mas, professor, e se eu fizer um contrato de locação, vamos imaginar, por 2 anos? E aí, faltando ainda 1 ano para terminar o contrato, o locador ou o locatário não quer mais a locação. Ele pode terminar o contrato de locação? Veja, pode. Porém, neste caso, haverá uma sanção pecuniária. Vai ter que pagar alguma coisa. Então, se o locador ou o locatário quiserem pôr fim à locação antes de terminado o prazo, isso até é possível, mas eles deverão arcar com o pagamento de algum valor, que a gente vai analisar agora qual é. Então, repare, no Código Civil, a locação pode ser terminada a qualquer tempo pelas partes, tanto locador como locatário. Trata-se aqui daquilo que nós chamamos de denúncia do contrato de locação. Então, a parte vai denunciar o contrato de locação. Ela vai pôr fim ao contrato de locação. E essa denúncia é uma hipótese de resilição unilateral. Matéria estudada lá na Teoria Geral dos Contratos, dentro do ponto extinção dos contratos. Vimos que a resilição é uma forma de extinguir o contrato oriunda da vontade da parte, né? Só que, como eu disse, haverá a imposição de uma sanção pecuniária em tais casos. Então, pode terminar a qualquer tempo? Pode, mas vai ter que pagar. Então, desse artigo 571, eu extraio 2 regras. Primeiro, quando eu tenho uma locação com prazo determinado, o locador não pode reaver a coisa antes do fim do prazo estipulado, salvo se indenizar o locatário pelas perdas e danos provenientes da quebra do contrato. Então, olha lá. Locação com prazo determinado. Antes do prazo terminar, o locador quer pôr fim ao contrato, quer denunciar o contrato. Ele pode? Pode, desde que ele indenize o locatário pelas perdas e danos provenientes dessa quebra do contrato. Porque é uma quebra do contrato, né? Se a locação está sendo terminada antes do prazo, então, claro que isso é uma quebra de contrato. Então, o locador vai ter que indenizar o locatário pelas perdas e danos.
E o dispositivo fala que o locatário vai ter direito de retenção nesses casos. O que significa? Significa que o locatário não vai devolver o bem para o locador enquanto ele não for indenizado. Esse é o direito de retenção. O locatário pode reter o bem, pode ficar com o bem, até que o locador pague a indenização das perdas e danos cabíveis. Esse é o direito de retenção que o locatário tem, previsto na lei, tudo certinho. Bom, só que o locador está terminando o contrato prematuramente. Mas o locatário também pode fazê-lo. Então, a segunda regra é que o locatário só pode devolver o bem, né, se ele quiser antecipar o fim do contrato, se ele pagar uma multa prevista no contrato. Percebeu? E essa multa que o locatário vai ter que pagar se ele devolver a coisa antes do fim do prazo, se ele terminar a locação antes do fim do prazo, essa multa será proporcional ao tempo que falta para o contrato terminar. Isso é importante. Então, vamos pensar numa locação que foi feita, por exemplo, pelo prazo de 2 anos. Tá? Então, aqui a gente tem uma locação que foi feita pelo prazo de 2 anos. Depois que passou 1 ano da locação, depois que passou 1 ano, vem o locatário e quer pôr fim à locação, quer devolver a coisa. Ele ainda tem mais 1 ano de contrato pela frente. Se ele quiser terminar o contrato agora, ele vai ter que pagar uma multa proporcional a esse 1 ano que ainda falta para o contrato terminar. Beleza? Sobre isso, o artigo 572 fala: se a obrigação de pagar o aluguel pelo tempo que faltar constituir indenização excessiva, será facultado ao juiz fixá-la em bases razoáveis. Ou seja, se o contrato de locação previr essa multa, se o contrato de locação previr essa multa, multa para o locatário que desiste da locação antes do fim do prazo. Tá? Se o contrato previr esta multa, que, como eu disse, é proporcional ao período que falta para terminar o contrato, se essa multa for excessiva, o que o Código Civil permite fazer? O juiz poderá reduzir o valor da multa. Então, esse artigo 572 fala: tudo bem, essa multa aplicável para o locatário que quer terminar a locação antes do prazo, beleza, é uma multa cabível, tranquilo, proporcional ao tempo que falta para terminar o contrato, beleza. Só que, se essa multa for excessiva, o juiz poderá reduzir o seu valor. Veja que o artigo 572 fala que o juiz poderá, olha aqui, ó, será facultado ao juiz. O juiz não é obrigado, tá? Não é obrigado, é uma possibilidade. O juiz pode reduzir essa multa, tá? Em bases razoáveis. Esse artigo 572, ele está completamente de acordo com o princípio da função social do contrato, tá? Então, esse artigo é embasado no princípio da função social do contrato. E é interessante notar que esse artigo tem um irmão, que é o 413 do Código. O 572, ele é irmão do 413. Professor, o que diz o 413? Não lembro de cabeça. O 413 é um artigo que está lá no direito das obrigações e ele prevê a possibilidade de se reduzir a cláusula penal.
Lembra da cláusula penal? Cláusula penal é multa, né? Então, lá no direito das obrigações, quando a gente estuda a cláusula penal, o artigo 413 também possibilita a redução dessa cláusula penal. Agora, você tem que tomar cuidado com o seguinte: como nós estamos falando especificamente de um contrato de locação regido pelo Código Civil, você deve aplicar o artigo 572 que nós acabamos de ver. O 413, sem sombra de dúvida, apesar dele ter uma grande semelhança com o 572, o 413 é diferente. Eu não vou entrar aqui no 413, porque não é tema da aula, mas existem diferenças, tá? E aí alguém pode te perguntar, bom, o 413 permite a redução da cláusula penal. O 572 permite a redução da multa na locação. Qual que eu aplico? Resposta, você aplica para a locação o 572. Por quê? Simples, porque ele é norma especial. Ele é norma especial. O 572 foi pensado exclusivamente para a locação regida pelo Código Civil. Então, por ser uma norma especial, é ele que eu aplico para as locações. Eu não aplico o 413. Tá? Muito bem. Ademais, o professor Flávio Tartucci fala que o artigo 572, ele é norma de ordem pública, o que significa que ele não pode ser renunciado pelas partes no contrato. Então, as partes não podem abrir mão dessa regra do 572, porque ela é, repito, norma de ordem pública. Então, não pode ser renunciada pelas partes no contrato. Tá bom? O 573 fala: a locação por tempo determinado cessa de pleno direito, fim do prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso. Pessoal, super importante esse dispositivo, porque ele vai dizer o seguinte: olha, toda vez que o contrato de locação for feito com prazo determinado, e esse prazo determinado encerrar, terminar, escoar, a locação termina de pleno direito. Ela cessa de pleno direito. Acabou a locação. Independentemente de qualquer notificação ou aviso. Então, nesses casos, professor, o locador precisa notificar o locatário precisa notificar. Não! Ninguém precisa notificar, ninguém precisa avisar nada. Porque o artigo que nós acabamos de ler, o 573, ele deixa isso claro. Terminou o prazo da locação, o contrato cessa de pleno direito. Não precisa notificar ou avisar. Tudo bem? Então, como regra, nós dizemos que o código adota a chamada denúncia vazia. Denúncia vazia. Denúncia, já vimos, né? Resilição unilateral, possibilidade de terminar o contrato, etc. Por que vazia? Vazia porque não tem motivo. Denúncia vazia porque não tem motivo, não precisa de motivo. Né? Eu estou terminando o contrato. Mas está terminando o contrato por quê? Ué, o prazo acabou, não preciso de motivo. Então é denúncia vazia. Hipótese de resilição unilateral, como já falamos aqui também. Beleza? Então, terminado o prazo da locação, qual é o ideal? O ideal é que o locatário, também chamado de inquilino, né? Aqueles que preferem uma nomenclatura mais clássica, o ideal é que, terminado o prazo, o locatário devolva o bem ao locador. Percebeu? Esse é o ideal. No mundo maravilhoso é assim que aconteceria. Terminou o prazo da locação, o locatário devolve o bem ao locador. Mas vem aquela história. E se, terminado o prazo, o locatário não devolver o bem? Bom, aí você tem que lembrar o seguinte: em virtude do contrato de locação que estava produzindo seus efeitos, o locatário ele tinha a posse justa da coisa alugada. Então, o locatário, por força do contrato de locação,
ele era possuidor da coisa alugada e a posse dele era justa, por causa do contrato. A partir do momento que o prazo da locação termina, o contrato se extingue, o locatário passa a ser possuidor injusto. A posse dele se transforma em injusta, porque terminou o prazo e ele tinha que devolver o bem ao locador. Se ele não faz isso, a posse dele, que era justa, se transforma em injusta, porque agora ela vai ter um vício, um defeito, chamado de precariedade. A posse dele vai ser precária. Esse defeito, esse vício da precariedade, faz com que a posse dele se torne injusta. E aí, com isso, o que o locador pode fazer? Ele pode entrar com a ação de reintegração de posse contra o ex-locatário para reaver o bem, para retomar o bem. Porque, afinal de contas, o ex-locatário ele vai estar esbulhando a posse do locador. Né? A posse do locatário, agora, ela é injusta. O contrato acabou. Percebeu? Então agora, se ele não devolve o bem para o locador, ele está esbulhando a posse do locador. Por isso que o locador pode entrar com a ação de reintegração de posse. Agora, o 574 fala: se, fim do prazo, o locatário continuar na posse da coisa alugada sem oposição do locador, presumir-se-á prorrogada a locação pelo mesmo aluguel, mas sem prazo determinado. Opa, regrinha importante. Então, o que acontece? A locação, ela tinha prazo determinado. O prazo acabou. O prazo acabou. O locatário permaneceu com a coisa, ficou com a posse da coisa, não devolveu. O locador até poderia ter tomado as providências cabíveis para reaver o bem. Por exemplo, entrado com a reintegração de posse, que nós vimos agora que é possível. Só que o locador resolveu deixar. Porque ele pensou, eu não estou precisando do bem, pelo menos enquanto o bem está lá, eu estou recebendo aluguel. Então, deixa. Se o locador não faz nada, se ele consente, prorroga-se o contrato de locação. E aí, prorroga-se por prazo indeterminado, agora não tem prazo, e com o mesmo aluguel. Então, o locatário continua pagando o mesmo aluguel, e agora a locação é por prazo indeterminado. Percebeu? Porque o prazo da locação terminou, o bem não foi devolvido, e o locador não se opôs. Ou seja, ele deu o seu consentimento tácito. Deixa lá, deixa lá. Aqui, o contrato foi automaticamente prorrogado. Repito, por prazo indeterminado, o mesmo aluguel. Percebeu? O locador simplesmente resolveu deixar as coisas como estão, porque para ele está sendo cômodo. O locatário está cuidando direitinho do bem, está pagando o aluguel, não está dando dor de cabeça, então o locador prefere deixar. Agora, nessa situação em que o contrato foi automaticamente prorrogado por prazo indeterminado, atenção, porque o locador vai poder retomar o bem a qualquer tempo. A qualquer tempo. Como agora o contrato não tem mais prazo, ele está vigendo sem prazo, então o locador vai poder pedir o bem de volta a qualquer tempo. Só que nesse caso, ele vai ter que notificar previamente o locatário. Aqui precisa de notificação prévia do locatário, tá? Se o contrato tem prazo determinado e esse prazo determinado se encerra, é aquilo que eu falei, a locação termina de pleno direito, não precisa notificar nem nada.
Mas agora, como nós estamos diante de uma locação por prazo indeterminado, e o locador pode a qualquer tempo pedir o bem de volta, para preparar o locatário, para avisar o locatário, ele vai ter que notificá-lo previamente. Novamente, nós estamos diante da chamada denúncia vazia, né? O locador ele vai poder denunciar o contrato, vai poder pôr fim ao contrato, e denúncia vazia, porque não precisa de motivo. Ah, mas por que você quer o bem de volta? Não preciso explicar, eu quero. Locação por prazo indeterminado, eu posso pegar o bem de volta a qualquer hora, não preciso justificar. Então, denúncia vazia, forma de resilição unilateral. Pois bem, para a gente fechar, o artigo 575 fala: se notificado o locatário não restituir a coisa, pagará, enquanto a tiver em seu poder, o aluguel que o locador arbitrar e responderá pelo dano que ela venha a sofrer, embora proveniente de caso fortuito. Parágrafo único. Se o aluguel arbitrado for manifestamente excessivo, poderá o juiz reduzi-lo, mas tendo sempre em conta o seu caráter de penalidade. Importante. Veja, estamos diante de uma locação por prazo indeterminado, porque o contrato prorrogou e agora prorrogou sem prazo. Beleza. Passou um tempo, o locador resolveu pegar a coisa de volta. Tá? Resolveu fazer a denúncia do contrato. Notificou o locatário. E notificado o locatário, mesmo assim, ele não devolveu o bem. Ele não devolveu o bem. Ele foi notificado pelo locador, o locador falou, quero o bem de volta. O locatário não devolveu. Nesse caso, ele vai começar a pagar o que a doutrina chama de aluguel pena, cuja natureza é exatamente de cláusula penal, como se fosse uma multa. Então, o locatário foi notificado e não devolveu. Você vai continuar com o bem? Então você vai começar a pagar esse aluguel pena. Geralmente, quando o locador vai notificar o locatário nesses casos, na própria notificação, ele já coloca qual é o aluguel pena. Ele já coloca. Tá? Então, você tem que me devolver o bem, acabou o contrato, tem que me devolver. Se não devolver, vai começar a pagar o aluguel pena de tanto. Por exemplo, vamos supor, você vai começar a pagar o dobro do valor do aluguel que você estava pagando. Aluguel pena. Percebeu? Se não me devolver. Enquanto você não me devolver o bem, enquanto o bem estiver com você, você vai pagar o aluguel pena. Por exemplo, dobro do valor que você pagava. Esse aluguel pena tem dois objetivos. O primeiro deles, é incentivar, compelir, forçar o locatário a devolver o bem o mais rápido possível. Claro, esse é o primeiro objetivo, Fazer com que o locatário sinta dor no bolso e devolva o bem o mais rápido possível. O segundo objetivo é prefixar as perdas e danos. Prefixar as perdas e danos. Por quê? Porque as perdas e danos, elas vão surgir em virtude da demora na devolução do bem. Então, como o locatário está demorando para devolver o bem, o locador tem direito de ser indenizado por perdas e danos. E esse aluguel pena já vai servir para prefixar essas perdas e danos que ele venha a sofrer pela demora na devolução do bem. Ok? O caput do artigo também fala que o locatário notificado para devolver o bem vai responder por eventuais danos que a coisa venha a sofrer. Atenção agora. Ainda que decorrentes de caso fortuito. Então, o dispositivo fala, além de você pagar esse aluguel pena, você também vai arcar com danos que a coisa venha a sofrer, mesmo que esse dano seja decorrente de um caso fortuito. Porque, como nós sabemos, a regra geral do Código Civil, que está lá no artigo 393, é a regra de que o devedor
não responde por prejuízos que sejam decorrentes de caso fortuito ou força maior. O devedor não responde. Só que esse dispositivo aqui que nós estamos estudando excepciona a regra geral do 393, prevendo o locatário, você foi notificado e mesmo assim não devolveu o bem, então além do aluguel pena, você vai pagar pelos danos que a coisa venha a sofrer, mesmo que o dano seja decorrente de caso fortuito. Pesado, pesado. Agora, o professor Marco Aurélio Bezerra de Mello, ele faz uma ponderação dizendo o seguinte, ó, o locatário, ele vai ter uma chance de se livrar dessa indenização. Como? Se ele provar que o evento imprevisível e inevitável aconteceria de qualquer forma, ou seja, aconteceria mesmo que ele tivesse devolvido o bem para o locador, mesmo que o bem estivesse em poder do locador. Então o professor Marco Aurélio fala, ó, se o locatário conseguir provar que o dano que a coisa sofreu, decorrente de caso fortuito, aconteceria em qualquer situação, mesmo o bem já tendo sido devolvido para o locador, ele consegue se livrar da indenização. Por exemplo, pensa num carro alugado que pegou fogo. Teve lá uma combustão espontânea, pegou fogo. O carro pegaria fogo nas mãos do locatário ou do locador? Tem diferença nenhuma. O carro iria pegar fogo, não importava com quem ele estivesse. Se o locatário conseguir fazer essa prova, diz o professor Marco Aurélio que ele não precisará indenizar o locador. Ok? Veja, o parágrafo único desse artigo 575 traz uma regra semelhante àquela que nós estudamos, dizendo que se esse aluguel pena arbitrado pelo locador, se ele for excessivo, o juiz poderá reduzi-lo, mantendo seu caráter de penalidade. Mesmo raciocínio. O aluguel, ele é uma pena, tá? Ele é uma pena para forçar o locatário a devolver o bem, prefixar perdas e danos, tudo certinho. Mas ele não pode ser excessivo. Se for, o juiz poderá reduzir. Então, essa fixação do aluguel tem que ser pautada na boa-fé. Tem que ser pautada na boa-fé. Quando o locador resolver fixar esse aluguel pena, ele tem que se valer, tem que se basear no princípio da boa-fé, para não colocar um valor excessivo. Então, a gente também tem uma semelhança do artigo 575, parágrafo único, com aquele 413, que eu comentei agora há pouco, que está lá no direito das obrigações. Só que, mesma coisa, para as locações do Código Civil, eu aplico o 575, parágrafo único, porque ele é norma especial. Ele foi pensado para as locações do Código Civil. Então, eu não aplico o 413, que está lá no direito das obrigações, eu aplico aqui o 575, parágrafo único. Tá bom? Tranquilo, meus amigos? Então, com isso, nós terminamos esse vídeo e terminamos o tópico relativo ao prazo da locação. Me desculpe pelo vídeo ter aí ficado longo, mas pelo menos a gente encerra esse assunto cheio de detalhes e de extrema importância. Tá bom? Pessoal, forte abraço para vocês. No nosso próximo vídeo, a gente encerra o contrato de locação, tá bom? E eu já agradeço aí a você pela sua audiência, pelo carinho e pela paciência. Bons estudos!